Neste vídeo estaremos lidando com a segunda e última parte do processo de realização de gráficos de barra. Nós, no vídeo anterior, lidamos com os primeiros dois parágrafos, o parágrafo 1 e 2, que são respectivos à introdução e igualmente o overview dessa nossa produção. E agora, neste vídeo, de uma forma bem direta ao ponto, estaremos lidando com os dois últimos parágrafos, seguindo então aquela estratégia de 4 parágrafos. E esses dois últimos parágrafos são o parágrafo específico 1 e o parágrafo específico 2. Tudo bem? Vindo então aqui para o nosso quadro, nós temos aqui sendo mostrado novamente um tipo de gráfico de barra. Então, lembrando que gráficos de barra são os gráficos que têm essas barras indicando visualmente informação. Aqui nós temos a divisão de tarefas de casa entre homens e mulheres e quantos minutos cada gênero investe diariamente em diferentes atividades. Neste caso aqui, cooking and baking, cleaning house, gardening, care of children, maintenance e clothes, washing and ironing. Perfeito. Então, muito importante lembrarmos que essa daqui é a nossa estratégia universal, ou seja, independente qual seja o tema IELTS Task 1 Academic, independente de qual seja o tipo de gráfico que esteja sendo mostrado, nós sempre seguimos essa estratégia de no primeiro parágrafo darmos uma introdução, no segundo parágrafo darmos um overview, no terceiro parágrafo fazermos um parágrafo específico 1, e no quarto parágrafo, último parágrafo, portanto, fazemos um parágrafo específico 2. Lembrando, portanto, que não é necessário termos no final nem uma conclusão e nem uma opinião sendo dada. Então vamos colocar aqui, sem opinião. Porque isso daqui é uma análise de dados, não uma dissertação. Dissertação é o Task 2 do exame IELTS Writing, a segunda produção, que inclusive é a que mais vale pontos, não o Task 1, a primeira produção. Tudo bem? Algumas observações importantes sobre esse processo de produção dos parágrafos específicos 1 e 2, que serão o foco dessa nossa aula. Primeiramente, nós aqui vamos estar planejando levar 5 minutos de escrita para cada um deles, totalizando, portanto, 10 minutos de produção, tudo bem? Ou seja, você aqui vai ter 10 minutos no total sendo investidos para a produção dos parágrafos 3 e 4. Se você for verificar os parágrafos 1 e 2, o que você tem aqui sendo descrito é que isso inclusive é definido no primeiro vídeo envolvendo gráficos de barra. A introdução, ela idealmente leva 2 minutos para ser escrita. O overview leva 3 minutos, tudo bem? Ou seja, até agora temos 5 minutos investidos na nossa produção. Então, tendo em vista esta questão de 5 minutos para cada, no parágrafo 3 temos 5 minutos e no parágrafo 4 também temos 5 minutos. Totalizando no total 10, 15 minutos. Sendo aqui, mais uma vez, 5, 10, 15 minutos, entre 15, né, vamos colocar assim, entre 15 e 18 minutos sendo investidos para a produção do texto como um todo. O porquê que temos isso acontecendo? É porque você tem os 2 primeiros minutos, como foi explicado no primeiro vídeo, sendo investidos para o planejamento, não é? Ou seja, fazermos um pequeno esqueminha onde que listamos o que essencialmente faremos em cada um dos parágrafos. Eu sugiro você assistir o primeiro vídeo sobre os gráficos de barra, caso você esteja estranhando isso. Lá foi devidamente explicado, tudo bem? Então, temos um investimento de 15 a 18 minutos para a produção como um todo. Podemos levar 5 minutos para cada ou um pouquinho mais, portanto que nós não estouremos 18 minutos, tudo bem? Perfeito. Então, tendo isso em vista, o que nós fazemos nos parágrafos específicos? Nós fazemos comparações. Agora, o que efetivamente são essas comparações? Primeiramente, temos similaridades e segundo, temos diferenças. É possível compararmos duas coisas tomando como referência os pontos que elas são similares entre si. E, igualmente, comparamos as diferenças. E é isso que nós vamos buscar fazer na nossa produção para os parágrafos 2 e 3. Tudo bem? Detalhe, você não precisa de definir similaridades ou inventar similaridades entre as informações se não existir, tudo bem? Mesmo.
Então, existem temas e dados onde que similaridades são impossíveis de serem explícitas. Então, você não vai perder pontos se nas suas comparações você ter somente diferenças sendo destacadas. Mas é fato que os dados sempre podem ter diferenças sendo destacadas, tudo bem? Similaridades, às vezes, mas diferenças sempre, ok? Perfeito. Tendo isso em vista, então, vamos ver aqui a nossa produção modelo, onde que os 2 primeiros parágrafos foram removidos, devido ao fato de que eles são os parágrafos 1 e 2. Então, o que nós vamos estar voltando nossa atenção aqui é para os parágrafos 2, ou melhor, 3 e 4, que são os parágrafos específicos 1 e parágrafo específico 2, tudo bem? Então, não se preocupe caso isso esteja um pouco estranho para você, porque depois, ainda neste vídeo, vamos ver a produção inteira, com os parágrafos 1 e 2 também nela, tudo bem? Então, vamos ver aqui o que é efetivamente este processo de comparação, tudo bem? Então, lembrando aqui, temos homens e mulheres e quantos minutos eles investem por dia em cada uma dessas atividades de casa, ok? Então, vejamos aqui. Notably, women more than double the men in cooking, with a 44-minute difference between sexes. Additionally, observe how women execute a cleaning for about 55 minutes more than men. Next, with gardening, the men perform this for 49.5 minutes, and the women conduct this activity for less than half that time. Então, tivemos aqui as primeiras 3 atividades devidamente listadas, abrangidas, analisadas, e as diferenças, portanto, sendo devidamente destacadas, tudo bem? Então, o que a pessoa ela fez aqui nessa produção é ter as 3 primeiras atividades sendo analisadas em termos de diferença entre homens e mulheres no parágrafo específico 1 e as 3 últimas atividades, das 6, sendo devidamente analisadas no parágrafo específico 2, que é o último parágrafo, tudo bem? Então, tivemos aqui as diferenças sendo destacadas. Vamos ver aqui o último parágrafo, portanto, parágrafo específico 2. With the care of children, women far exceeded the men in this area by 25 minutes each day. Besides this point, the men undertake maintenance almost 3 times more than women. On a final note of comparison, the females spend 25 minutes per day washing clothes, while men only use 2 minutes of their time on this duty. Ponto. Não há mais a ser feito do que isto. Não temos mais nenhuma conclusão. É só simplesmente a análise das 3 últimas informações aqui, as diferenças, portanto, sendo devidamente abrangidas, ok? Excelente. Não há muito mais a ser feito. Quebramos em 2 grupos de 3 atividades para termos os 2 parágrafos finais sendo feitos, ok? Excelente. Aqui, então, agora temos a produção inteira. Esses 2 primeiros parágrafos aqui, eles são parágrafos que foram mostrados e explicados no primeiro vídeo, envolvendo as nossas barras. Mas aqui vamos estar os revendo para vermos a produção final. Tudo bem? Então, lembrando, isso daqui é a introdução. The report derives from the bar chart, which illustrates the total time men and women spend performing 6 different chores around the house during the day. Perfeito. É a introdução. Temos aqui então o escopo geral dos dados sendo devidamente definido, sem nenhuma informação muito específica, tudo bem? Sem nenhuma porcentagem, sem nada muito específico. Agora vamos ao segundo parágrafo, que é o overview. Lembre-se que estamos aqui simplesmente seguindo aquela estratégia que definimos logo aqui no começo, queríamos seguir. A nossa estratégia universal. Introdução, overview, parágrafo específico 1 e parágrafo específico 2, tudo bem? Então, deixa eu somente deixar o overview mais claro aqui na escrita. Overview. Ok. E o que nós buscamos no overview? Termos basicamente as conclusões que podem ser retiradas das informações de uma forma geral. Então vamos ver aqui o que o overview faz.
Overall, the males prefer gardening over any other task and dislike performing clothes washing more than any other task. Ou seja, indicamos aqui os extremos do homem, onde que o gardening é o que ele mais gosta e o washing é o que ele menos investe tempo. Os extremos do homem. Aí temos aqui mais. Not only is this point clear, but also women utilize the most time for cooking, while maintenance is a job they spend the least amount of time acting on. Aqui então temos os extremos das mulheres sendo também devidamente descritos. Ou seja, cooking, baking and washing up é o que elas mais fazem e maintenance and odd jobs é os que elas menos fazem. Ou seja, conclusões e igualmente extremos dos dados, tudo bem? Ou seja, o que mais e menos cada uma dessas categorias de coisas analisadas fazem. Agora, no terceiro parágrafo, temos o parágrafo específico 1. Parágrafo específico 1. Notably, women more than double the men in cooking, with a 44-minute difference between the sexes. Additionally, observe how women execute a cleaning for about 45 minutes more than men. Next, with gardening, the men perform this for 49.5 minutes, and the women conduct this activity for less than half that time. Ou seja, comparações, como dito. E por último, with the care of children, women far exceeded the men in this area by 25 minutes each day. Besides this point, men undertake maintenance about 3 times more than women. On a final note of comparison, the females spend 25 minutes per day washing clothes, while men only use 2 minutes of their time on this duty. Ponto. Parágrafo específico 2. Parágrafo específico 2. Tudo bem? Perfeito. Então, é assim que nós trabalhamos e desenvolvemos uma produção Task One Academic, tendo em vista o tipo de tema de gráfico de barra. Tudo bem? Tendo isso em vista, eu somente gostaria de fazer uma última observação antes de terminarmos o nosso vídeo, envolvendo este processo de parágrafo específico, até porque ele vai se repetir em outros vídeos nossos onde que analisamos outros tipos de tema, ok? Você precisa de ter esses parágrafos específicos, idealmente... e detalhe, não somente eles, mas o overview também, sendo destacado coisas de uma forma não necessariamente mecânica, sendo listada de uma forma seca, mas você indicando coisas que não necessariamente o leitor consegue, somente através da rápida análise dos dados, saber. Ou seja, se você simplesmente de uma forma mecânica fala, atividade 1 é feita por 25 minutos, atividade 2 é feita por 50 minutos, atividade 1 é feita por 25 minutos pelas mulheres e atividade 2 é feita por 50 minutos pelos homens. Se você tem isto sendo expressado desta forma, essa é uma maneira muito mecânica. Agora, se você diz, atividade 1 é feita por 20 minutos pelas mulheres e atividade 2 é feita mais do que o dobro do tempo pelos homens. Este mais do que o dobro do tempo é, portanto, uma quantificação dessa diferença, que, portanto, não é tão óbvio assim para quem está analisando os dados a priori. Ou seja, você está fazendo uma análise onde que você está realmente tendo a informação devidamente mastigada e apresentando as diferenças de uma maneira que, somente através de uma rápida primeira leitura dos dados, não é necessariamente vista. E é isso que você tem que buscar no seu overview e nos seus parágrafos específicos. Trazer as informações e as diferenças e as conclusões através de uma forma que o que você está destacando na sua escrita não seja algo que facilmente o leitor, somente através de ver os dados, consiga retirar. É fazer algo mais abstrato, algo mais meta, não é? Ou seja, quando você fala que uma coisa em comparação com a outra é o dobro, isso é o meta, ao invés de você simplesmente falar que uma coisa é 20 e outra coisa é 40. Tudo bem? Este mais do que o dobro faz a diferença. Então, é esta mecânica que nós temos que ter em mente quando estamos falando de overview e parágrafos específicos 1 e 2. Então, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.